Olá, bom dia, a paz do Senhor, sejam bem-vindos entre elas, né? Estamos aqui, esse programa ele foi feito para a gente conversar, para a gente se conhecer, para a gente falar dos nossos problemas. Então nós estamos aqui, mais um dia, seja bem-vindo, amém? Que Deus te abençoe, que o Senhor possa te dar um dia maravilhoso neste dia. Antes de qualquer coisa, eu vou dar o endereço da nossa igreja, né? Nós estamos ali na Jandaia do Sul, todas terça, toda quinta, todo sábado. Nós vamos falar tanto sobre isso que você vai falar, não aguento mais esse endereço. Aí nós vamos estar às 15 horas e às 19h30. É na Avenida Souza Naves, 495, esquina com a Caixa Econômica, bem ali pertinho. Logo quando você desce a Caixa Econômica, você já vê a igreja ali no cantinho, você já pode chegar ali que nós estamos ali. Eu, Pastor Valdo, para te dar um abraço, para conversar. Te dar um abraço, não. A gente esquece, né, que a gente não pode dar um abraço por enquanto. Mas a gente pode conversar, orar por você, né? O nosso abraço vai ser de longe, dizer assim, né, em mímica, né, em libras, e a gente diz para você que você vai ser bem-vinda. E foi para isso que foi criado esse programa, né? Esse programa foi criado mesmo para a gente conversar, para a gente se conhecer, para a gente saber dos nossos problemas, para você dividir comigo todas as suas dúvidas. Você passa para mim as suas ideias, eu passo para você, e assim nós vamos nos conhecendo e assim a gente vai aprender. Eu aprendo, você aprende e todas nós vamos aprender, né? Mulher tem muito assunto, mulher gosta de conversar, nós precisamos aprender mais de nós. Lembra daquela música que diz assim: eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, eu sou mesmo assim, eu não vou mudar? Vai, não adianta a gente pensar que a gente não vai mudar, porque a gente vai mudar. Conforme a gente vai ficando mais velha, mas eu sou desse jeito. Por isso que eu falei que a gente tem que se conhecer. Nós temos que nos conhecer para ver por que acontecem essas coisas com a gente. Então nós estamos aqui por causa disso mesmo, para que cada dia mais eu possa aprender quem sou eu e você pode aprender quem é você. Mas eu não quero aprender, e às vezes a gente se acha a última bolacha do pacote, como dizem aí, né? Mas a última bolacha do pacote, sabe bolacha quando você compra? Quando ela fica mais velha, ela fica murcha, ela fica sem graça. Esse dia mesmo, o Valdo foi no mercado, comprou uma bolacha, a gente comeu, depois de uns dias eu fui comer a bolacha estava murcha, sem graça, não tinha gosto nenhum. Então, cuidado, nós vamos mudar sim, a gente muda com o tempo. Mas eu não quero mudar. Muda com os filhos. Os filhos são os que mais mudam as pessoas. As nossas atitudes, nosso comportamento. Sabe aquelas pessoas que dizem, eu não gosto de criança, aí de repente você é mãe, você começa a amar as crianças, você começa a ter um amor imenso. Nós mudamos, eles crescem, eles ficam adolescentes, eles ficam jovens, eles ficam maduros, eles precisam de nós, e eles vão mudando, a geração deles é diferente da nossa. Quando você menos espera, você tá diferente. Você não é mais aquela pessoa. Mas o que você precisa? Conhecer. Às vezes eu falo, por que será que eu sou assim? Então, eu fiz algum estudo e a gente vai se conhecendo. Eu passar algumas coisas para você, você vai falar, nossa, eu sou desse jeito. E tem coisas que a gente não sabe que nós somos e que você para e fala, meu Deus, eu era assim, eu preciso mudar. Mas antes de qualquer coisa, eu quero passar para você a nossa pizza do dia, né? Nós vamos aprender a fazer pizza no liquidificador, prático, facinho. Foi a irmã Cimeia que passou para nós também. Ela que se preocupa. Vou passar essa receitinha. Passa a sua receitinha para mim, para eu poder dar no ar também, para a gente aprender. Olha, pizza de liquidificador. 2 ovos, 4 colheres de manteiga, 1 xícara de chá de leite, 2 xícaras de chá de farinha de trigo, 1 pitada de sal, 1 colher de fermento royal
e o seu recheio é a gosto. Você coloca lá no forno, deixa um pouquinho, depois você deixa uns 5, 10 minutos, no máximo fica de olho, depende do seu forno, retira, coloca o seu recheio que você gosta, que a tua família gosta, deixa mais uns 10, 15 minutos ali e tira e a pizza tá pronta. Amém? Você vai ver como você vai. Eu peguei 2 receitas e tem uma receita aqui também. Outra receita de pizza, de liquidificador. 1 xícara de leite, 1 ovo, 1 pitada de sal, 1 colher de açúcar, 1,5 xícaras de farinha de trigo, 1 colher de sopa de fermento químico, 1 colher de sopa de manteiga, 300 gramas. Aí você coloca do seu recheio, o recheio que você quiser. Você bate, coloca no liquidificador, aí depois você pode pôr 1 colher de extrato de tomate, 1 cebola grande, cortadinha, fatia, se sua família gostar, 200 gramas de mussarela, aí você faz o recheio que você gosta, joga aquele orégano por cima, ó, dá até água na boca. Um tomate partidinho assim, coloca em cima, aí você deixa assar primeiro a massa, depois você retira, coloca o recheio, deixa mais 10 minutos e tá lá prontinho a sua pizza para você. Amanhã é quinta-feira, depois é sexta, sábado, aí você pode fazer sua pizza para a família. Ou pode chamar uma visita, alguém que você... Hoje a gente não pode receber muita visita, mas a gente sabe que as pessoas recebem aquelas pessoas mais íntimas. A gente sabe disso, né? Mas faça aí para tua família, tá? Eu peguei algo para você, porque eu estou fazendo caminhada por necessidade mesmo, saúde mesmo. Então a gente começa a ler, querer saber dos benefícios de uma caminhada. E às vezes você nem sabe de todos os benefícios que pode acontecer quando você começa a fazer uma caminhada. Pois eu vou passar para você. Você deve caminhar. Primeiro, é gratuito. Você não precisa pagar nada. Vai ter funcionamento muito melhor no seu cérebro. Diminui o risco de Alzheimer, que ainda a gente vai falar sobre Alzheimer aqui, a gente vai fazer uns estudos e a gente vai falar sobre isso. Às vezes você fala, mas isso é para pessoa mais velha, não é? Não. Eu tô sabendo de pessoas que começou com Alzheimer bem mais cedo do que a gente imaginava. Então, é hora de nós nos preocupar mesmo. Caminhar. Acreditam que vai aumentar com o decorrer do ano. Você vai aumentando do dia, você vai aumentando a sua corrida, o seu andar. Não precisa correr, né? Nem todo mundo. Eu não corro. Eu só faço caminhada, porque eu não consigo correr, senão... E outra, se você começa a correr muito, no outro dia você já não quer mais ir, né? E caminhada você tem que ser frequente, não pode desistir. Reduz o estresse. Quem anda estressado hoje? Todo mundo. A sua visão, ela fica mais aguçada, sabe? Você enxerga melhor, você tem menos problemas. Eu também quero falar sobre visão. Então, olha, fazer caminhada faz bem para a visão, para você enxergar. Sabia que você mexendo os pés melhora a sua visão? Não tem nada a ver, né? Você fala assim, não tem nada a ver, meus pés? Tem sim. Faz parte do teu corpo. A sua caminhada alivia a pressão dos olhos. Jovem deve caminhar também, sabia? Hoje os jovens têm muita miopia, muita hipermetropia. A gente sabe disso, né? Os mais velhos têm presbiopia, então nós precisamos ver. Catarata, então, depois dos 60 e poucos anos, aí vem a catarata aí. Eu vou falar sobre essas doenças assim para você poder entender melhor. Então, começa a caminhar. Saia para caminhar, vai proteger os seus olhos. É eficaz e deixa o seu coração mais forte, diminui a pressão arterial também, melhora a circulação do sangue, aumenta a capacidade pulmonar. Ótimo para os pulmões, ótimo para os pulmões, fica mais atento, sabe? Você pode sair de casa, fortalece mais os seus ossos, melhora a sua digestão, o risco de câncer, ele parece que não vai influenciar nada, influencia, sabia?
sabia que ele diminui, sabe, assim, aquele risco de você ter um câncer no colo. Então, toma cuidado. Caminha, porque caminha faz bem para a sua saúde. Tonifica seu muscular, mantém a coluna ereta e os ombros em ângulos de 90, sabe? Para não andar assim meia corcunda, porque com o tempo a minha mãezinha, ela era assim, meia corcundinha, né? E o médico falava para ela, foi porque ela não endireitou. Depois, quando você for querer colocar no lugar, não dá mais, porque aí ela já atrofiou. Então, não pode. Então, você tem que andar com os ombros ângulo de 90 graus. Levanta aí, né? E sai. Mantenha a sua coluna ereta, os ossos articulares, eles ficam mais fortes. Pelo menos 30 minutos. Vai aliviar as dores nas costas. É eficaz para fortalecer a sua coluna. A depressão, ela intensa, é provada pelos médicos. Depressão intensa, ela melhora com a caminhada. É muito interessante essas coisas. A gente fala, mas depressão, é verdade, você tem que sair de casa. Você tem que respirar o ar, você tem que sair caminhando, sabe? Sai orando, sai ouvindo um louvor, sai conversando com uma pessoa que você, um amigo, sai ali e vai fazer, você vai fazer a sua caminhada, você vai se sentir muito melhor mesmo, tá? Beber água, você tem que beber muita água. Mulher deve beber água 2 litros por dia. Homem deve beber 3 litros por dia. A mulher grávida, ela deve beber mais água. Mas aí ia falar, a mulher grávida, mas aí dá muita vontade de ir no banheiro. Muito pelo contrário, é aí que ela precisa beber água mesmo. Criança, você deve ficar de olho nas crianças. Criança deve beber 1 litro de água por dia. Sabia disso? Comer frutas que contém água, que contém líquido. Dá para substituir água, porque tem gente que não gosta muito de água. Então, você pode substituir por essas frutas que tem bastante água. Se você treinar, deve beber mais água ainda. Hidratar o seu corpo faz muito bem para a sua saúde. Você não pode deixar de beber água. Beber água o suficiente. Não beber água mais do que isso, sabe? Às vezes você vê as pessoas falam assim, eu devo beber 2 litros de água por dia. Mas hoje eu bebi 3. Não, tem que ser direitinho. Não pode passar dos limites também. Muita água também não faz bem. Eu estava lendo sobre isso. Beber mais com excesso também não pode. Amém? Então, vamos lá agora para a nossa meditação do dia, que as horas passam e nós precisamos. O que eu trouxe para você hoje? Hoje eu trouxe um estudo também que você deveria parar e pensar. Aí você vai falar, mas você vai falar, Fátima, sobre isso? Mas é para nós nos conhecermos, para a gente saber quais são os nossos defeitos, quais são as nossas qualidades, porque aí você fala, eu não sou assim, entendeu? Aquele temperamento, aquelas atitudes que nós tomamos no nosso dia a dia que prejudica a nós e as pessoas que rodeiam vivem ao nosso derredor, né? Eu quero falar para você, porque você precisa ser edificada. Para você, às vezes a gente, né, se sente assim na obrigação de ficar dando conselhos para as pessoas. E às vezes você não está preparado para dar conselhos. Você não foi edificada. Você primeiro precisa cuidar de você, ser curada, para depois você poder ajudar alguém. Sabia disso? Então, porque às vezes você vai dar um conselho e a pessoa vai falar assim, poxa vida, quem é ela para me dar conselhos sobre isso? Quem é ela para falar isso? Então, dá uma olhadinha no espelho. Dá umas olhadinhas nas suas atitudes. Você tá preparado para dar conselho para alguém? Você tá amadurecida para dar conselho para alguém? Às vezes a gente fala alguma coisa, né? Aí, se você der conselho para uma pessoa que não te conhece, até aí tudo bem. Mas e aquelas pessoas? Um dia ela vai te conhecer, vai saber que não é nada daquilo. Então, nós temos que saber antes ser curada, transformada, renovada, para depois a gente sair aí dando conselho ou falando alguma coisa. Antes de você dar mesmo conselho, para,
pensa, analisa a sua vida e vê se você está preparado para isso. Então eu quero falar de uma mulher manipuladora, porque você não foca no problema. Então, isso é para você focar, falar assim, eu tenho esse problema, eu não sabia. Você nem precisa contar para alguém. Na hora que você vê que você descobriu que você é manipuladora, falei, peraí, deixa eu parar aqui e eu mudar minhas atitudes. Sabe por que sua vida não muda? Porque nós agimos naquilo que não era certo. Nós só fizemos coisa errada. Por que tudo na sua vida você parou ou não deu certo? Ou você tentou várias vezes e não conseguiu? Porque tem alguma coisa errada. Todo ser humano, ele precisa saber o porquê. Por que que eu estou agindo dessa forma? Qual o meu problema? Você precisa primeiro ter um relacionamento com Deus. Parar e conhecer Deus. Porque muita gente às vezes não conhece Deus. Você precisa fazer que nem essa mulher. Eu vou ler aqui um trecho para você ver em João 4, aqui, João capítulo 4, eu vou pular, que eu não vou ler desde o início, para a gente ir para frente. No capítulo 4, versículo 9, é sobre a mulher samaritana, tá bom? Então lhe disse a mulher samaritana. Eu vou falar o 7, vou ler o 7 primeiro. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água e disse, Jesus disse para ela, dá-me de beber, pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Aí Jesus foi até lá e disse para aquela mulher, dá-me de beber. Então ele diz, mulher samaritana, como sendo, ela dizendo, né? Como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus, eles não se dão com os samaritanos. Replicou-se Jesus. Se conheceras o dom de Deus e quem é que pede, dai-me de beber, tu lhe pediria e lhe te daria água viva. Você pedindo, se você soubesse com quem você está falando, você ia perceber, ia dizer, Jesus disse para ele, se você soubesse, você ia querer beber desta água. Foi aí que essa mulher teve um encontro com Jesus. Foi aí que essa mulher, ela descobriu que ela não bebia da fonte da água viva. E por isso que eu tô falando de uma mulher que precisa se conhecer, mas antes disso ela precisa conhecer Jesus. Ela precisa beber dessa fonte, porque aí a vida dela vai mudar. Você precisa ter um relacionamento mais íntimo com Deus. Ah, mas eu não tenho vontade, eu não tenho desejo. Você não quer mudar a sua vida? Você não quer ver a sua vida transformada? Você não quer ter a vida eterna? Você já pediu que o Senhor quebrasse o seu orgulho? Você já se humilhou para o Senhor? Deus, ele resiste os soberbos. Ele dá graça àquele que é humilde. Aquele que se humilha diante dele. Humildade não é ser pobre não, viu? Humildade é bem diferente de ser humilde. O que você fez para chegar até aí onde você está? Para pensar. Fala, o que foi que eu fiz para chegar onde eu cheguei? Para morar onde eu morei, para casar com quem eu casei, para ter os filhos que eu tenho, para morar em Jandaia, para morar no Paraná, para morar em São Paulo. O que você fez para ter o seu lar, para ter a sua casa, para ter a tua família? Qual foi os seus benefícios que você fez para conquistar o que você conquistou até hoje na sua vida? Você já feriu alguém? Aí você vai parar e vai pensar, né? Nós já ferimos. Todos nós já ferimos alguém. E às vezes, se a gente parar, a gente sempre está ferindo alguém. Com uma palavra, com uma atitude. É momento de parar. É momento de nós pararmos e olhar para nós. Será que eu sou manipuladora? Então eu vou te falar o que é uma mulher manipuladora. Ela assume diferentes traços. Cada dia ela está de uma forma. Cada hora ela age de um jeito.
adequando-se às atitudes. Depende do momento, depende de ter que estar perto, depende de tudo, né? Ela muda de atitude. Sabe quando chega a visita na sua casa? Que você é toda simpática, toda alegre, arruma a mesa, faz o café, faz o jantar, faz o almoço, recebe a sua visita. É umas atitudes que nós tomamos. Eu faço isso quando chega a visita na minha casa. Eu vou tratar ela. É assim que a gente deveria tratar os nossos. Da mesma forma, ou até melhor. Exploração emocional. A mulher, sabe, a mulher manipuladora, ela gosta de explorar o emocional para roubar o equilíbrio de uma pessoa. Ela tem capacidade para isso. Ela roubar o equilíbrio de alguém para obter os benefícios próprios. Só para ela. Tem boa lábia. Aí eu tava lendo até, e eu tava estudando sobre boas lábias. Eu falei, então é uma boa vendedora, né? Essa pode crer que é bom vendedor. Mestre em vender as suas qualidades. Mostra que são os melhores pessoas do mundo. Enfim, eu vou usar uma palavra, um ditado que todo mundo diz, né? O lobo em pele de cordeiro. Forte, né? Todo mundo usa e é verdade. Pessoas insatisfeitas com as suas vidas sociais, amorosa, profissional, familiar, ela vive sempre insatisfeita. Finge que tem um sentimento nobre e que deseja mudar o mundo. Usa de mentiras, de bajulação, é bajuladora, sempre disposto a ajudar. Quando eu falo ela, é porque a gente está falando entre elas, mas na verdade é no geral, viu? Porque tem homens também da mesma forma que é manipulador, que usa das mesmas armas para manipular uma pessoa. Isso a gente encontra, quando eu falo elas, falo mulher, não pense assim, ela só tá falando. Não, é porque o programa é entre elas, mas eu tenho certeza que tem homem ouvindo. Então você também faz parte, sabe, de um manipulador também. Nós também temos que parar para pensar e você olha assim, será que eu ando manipulando a minha casa, a minha família, meus filhos, meu marido, minha casa, meu emprego, meu patrão? Presta bem atenção aí. Uma pessoa insatisfeita com a vida dela em todos os sentidos. Finge que tem sentimento. Sabe, às vezes às vezes eu falava assim para o Senhor, Senhor, por que que eu não fiquei sentindo aquilo? A pessoa vai lá, chora, se lamenta. Ou aí eu ficava assim, às vezes eu cheguei a orar de verdade, falar, Senhor, será que eu sofria? Será que o meu coração é muito gelado e eu não tenho sentimentos? Porque às vezes acontece alguma coisa e você vê aquela pessoa chorando e você fala, por que eu não chorei? Então, para pensar sobre isso. Sempre disposto a ajudar todo mundo. Ajuda, aí você vai lá na casa dele ou na casa dela, vai ver se ajuda alguém. Ela quer ajudar para ser manipuladora por interesse próprio. Promessas, promete os céus e a terra para conseguir o que quer. Fica ali prometendo, sabe? Mil coisas, mas sabe criança? Quando ela é bebezinha, ou quando é criança, nossos filhos, quando eles querem alguma coisa, que eles ficam ali chorando, pedindo, fazendo manha, e vence a mãe, vence o pai, tudo pelo cansaço. Meu filho era assim, pequenininho, até adulto, mas sabe, ali. Aí os netos também, sabia? Fica fazendo fazendo chantagem, tudo para conseguir alguma coisa que deseja. Mulheres na frente verdadeiras, boneca de porcelana. Linda, maravilhosa. Quando o alvo se afasta, ela é estúpida, grossa, ignorante, malcriado, tanto ela como ele, né? É que nem criança, você para adolescente, ele pede algo para você, você não dá, já solta os cachorros em cima de você, é grossa, é estúpida, mas a princípio já chega toda melosa,
todo amoroso, todo carinhoso para te conquistar. Finge ser doce. Usa a sua beleza para conseguir o que quer. Só que a beleza um dia ela acaba. Um dia ela termina. Os dias vão passando, os anos vão passando, e você se olha e você fala assim: cadê a minha beleza? Aí você vê uma ruguinha aqui, aí você vê uma manchinha aqui, aí você olha, tem barriga, aí você começa a ver aquilo que você não via antes, que você acabou a beleza. Mas por quê? Porque é o dia a dia, nós vamos ficando mais velho. Os jovens estão aí crescendo, estão amadurecendo, e cada dia mais nós não vamos ficar bonita para sempre. Aí é a hora de nós usarmos também a nossa beleza interior, né? A nossa beleza interior para nós conquistarmos as pessoas, amar o próximo. Porque enquanto nós usamos a nossa beleza para conseguir o que quer, a gente é jovem. Todo mundo, né? Tem muitas jovens aí que conseguem. A gente vê na televisão um artista que consegue tudo o que querem. Mas e depois? Com o tempo aí você vai vendo. Tem artista que você vai olhar na televisão e que você fala assim: nossa, como ele envelheceu! Nossa, como ele envelheceu! Aí você vai olhar lá para o passado, era uma pessoa maravilhosa, linda. Então, acha absurdo essa pessoa manipuladora quando alguém não elogia ela. Aí ela fica assim, muito furiosa, muito nervosa. É radical, se acha melhor em tudo. Tudo é melhor. Chora demais, vítima, frágil, sensível, tudo dói, tudo machuca. Tá cheio de gente assim. Ai, você me ofendeu, você me magoou. Chora que só vendo. Manipuladora. Quando está com raiva, ofende quem está mais perto. Ali, ofende, humilha, despreza. Precisa saber do quê? Nascer de novo. Tudo que na vida dessa pessoa não dá certo é porque ela não nasceu de novo. Aí eu vou voltar aqui, ó, naquela mulher. E respondeu Jesus: se conheceres o dom de Deus, e quem te pede, dai-me de beber, tu lhe daria. Sabe por quê? Você vai saber quem é Jesus. Se você soubesse quem é Jesus, você se rendia aos pés dele. Se você soubesse, aí no 11 diz assim: respondeu ela: Senhor, tu não tens com quem tirar. O poço é fundo. Onde, pois, tem água? Água viva. Aí, continuando aqui. És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu? E bem assim, seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água, nunca mais tornará a ter sede. É a água da vida. Você nunca mais vai ter sede. Depois que você beber desta água, depois que você conhecer Jesus, você vai deixar de ser manipuladora. Ah, mas eu não mudo. Muda, nós mudamos. O Senhor, Ele muda nossas atitudes. O amadurecimento, o Senhor, Ele vai mudando. Quando nós nos rendemos, nós vamos ser dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Jesus fala muito claro e você não escuta. Jesus, ele mostra para você que você tem que mudar e você não muda. Ah, se eu soubesse quem te pede água, Jesus disse, você ia ficar assim, dizer, nossa, eu descobri agora quem é que está me pedindo. Já pensou se você soubesse que Jesus está ali do seu lado e você não sabe, ele fala com você e ela descobriu naquele momento? Ela teve um encontro com o Senhor. Por isso que ela mudou as suas atitudes, seu comportamento. Agora, Jesus disse para ela, chama lá seus maridos. Chama ele. Aí ela disse para ele, não tenho. E Jesus toca no assunto que ela não queria falar. Às vezes, quando nós falamos de alguma atitude, como por exemplo, hoje uma mulher manipuladora, a gente não gosta que toca nas nossas feridas, naquilo que nos machuca, naquilo que nos machuca.
deixa magoado. Jesus deveria ter dito que a vida dela, né? Ele podia falar, sua vida é muito tumultuada. Cada hora você tá com o marido. Jesus poderia ter dito isso para ela, né? Mas Jesus, ele é tremendo, né? Aí Jesus disse para ela, né? Eu acredito que Deus ali, naquela hora, ela começou a falar, acho que eu vou contar a minha história para Jesus. Até que ela começa a entender que teve um encontro com o Senhor. E ela começa a parar, pensar nas atitudes, no comportamento. Por que será que minha vida é tumultuada? Por que nada para mim deu certo? Por que eu continuo infeliz? Porque tudo que eu faço na minha vida, nada dá certo. Jesus, ele disse para ela que procurava verdadeiros adoradores, que o adoravam em espírito e em verdade. Jesus procura você, mulher. Você procura você para ser verdadeira adoradora do Senhor. E aí o Senhor vai mudar a sua vida. A sua vida vai começar a dar certo. Tudo em sua vida, você vai ver e falar assim, eu não quero ser mais manipuladora, eu não quero ser esta mulher, porque eu tenho certeza que você se identificou com alguma coisa aqui, que você descobriu, não, eu sou dessa forma. Aí você vai parar e você vai ver, nossa, por que eu agi desse jeito? Difícil para você entender isso. Não tenha medo de enfrentar os seus problemas, as suas atitudes. Você já começa a falar, eu não quero ser uma manipuladora, eu quero mudar, eu quero que os meus filhos, que a minha família, que as pessoas que vivem ao meu derredor, que ela perceba que eu mudei, que eu não sou mais aquela mulher, eu não sou mais manipuladora. Queres que o seu coração seja cheio do Espírito Santo de Deus. Então, beba desta água. Jesus está abrindo a sua ferida. Sabe para quê? Para você ser curada. Você precisa ser curada, mulher. Eu preciso ser curado cada dia. Porque você pensa que a gente não erra? Nós erramos. E nós precisamos. Às vezes vem alguém e mexe naquela feridinha ali e ela não está cicatrizada. Aí ela começa a sangrar de novo. Mas por quê? Porque você não foi curada. Como foi sua vida quando pequena? Para e pensa, fala, por que será que eu sou assim? Aí começa a analisar a sua vida. Como eu fui quando pequena? Como foi a minha criação? Como foi os meus pais? Qual foi o relacionamento que eu tive com meus pais, com a minha mãe, quando mulher? Como que foi o meu relacionamento com meu pai, com a minha mãe, com meus irmãos? Por que eu estou assim? Por causa das perdas, das dores. Você perdoou? Se você não perdoou, às vezes você não perdoou até a sua própria mãe, o seu próprio pai, por alguma atitude. É hora de você parar e começar a pensar, eu preciso perdoar. Eu preciso aprender a amar. Para. Pensa, se você não quer conversar com ninguém sobre as suas feridas, sobre a sua intimidade, sobre o que aconteceu com você quando você era criança, dobre o seu joelho ou senta no seu quarto, na sua cama e começa a falar com o Senhor. Fala, Senhor, senta aqui do meu ladinho. Eu vou dizer para o Senhor como eu tenho me sentido até hoje. Porque às vezes eu pergunto para você, para que você abriu o teu coração? Você pode ter aberto o teu coração para alguém que não te ajudou nada. As pessoas do mundo, ela vai dizer, ei, a fila anda, sai fora, continua aí, muda de estratégia, muda de tudo, muda essa casa. Não é bem assim. Começa a falar, eu quero falar com Jesus. É para Jesus que você deve abrir o seu coração. Se você quiser abrir para alguém, mas primeiro veja a vida daquela pessoa. Eu sou assim. Eu falo muito com o Senhor. Eu abro muito meu coração para o Senhor. Mas se eu quiser conversar com alguém, primeiro eu quero saber como que é a vida daquela pessoa. O casamento, o lar, como foram criados seus filhos, como foi sua criação, como é os seus pais. Porque eu vou saber que ela tem algo para passar para mim de experiência.
da família dela, de como ela é. Não de uma pessoa quebrada, uma pessoa que não é curada tanto quanto eu. De uma pessoa doente. Eu estou citando eu como exemplo, para você não se ofender. Então, eu estou falando de mim. Então, se eu for procurar alguém, eu quero procurar alguém que tenha uma experiência de vida. Mas que ela ficou mais velha, que eu falo, olha como que é a casa dela, o lar dela, a família dela. Então, eles vão ter o que me ajudar. Seja curada em primeiro lugar, antes de ser agente de cura. Antes de sair querendo curar as feridas das pessoas. Antes de querer ajudar alguém. Primeiro, ajude você mesma. Cura você mesmo. Procure ajuda. No reino de Deus, não há lugar para soberbo. Porque às vezes a gente, eu posso ajudar, eu tenho experiência, eu sei. Não seja soberbo. Nós sempre temos que aprender. Seja humilde. O Senhor, Ele rejeita o soberbo. Você perde suas guerras porque você acha que tem poder. Porque você acha que é o poderoso, a poderosa, a última bolachinha do pacote. Por isso que você perde as suas guerras, sabe? Lembra que eu falei no início? A bolacha murcha. E tem bolachas novas por aí. Então, não se sinta mais assim. Para e pensa. Tem gente que vive chorando, triste, infeliz, porque não sabe, olha para ela, é uma mulher ou um homem destruído. Então fala assim, eu vou ser uma mulher reconstruída. Eu vou ser uma mulher que Deus, Ele vai me abençoar. E que o Senhor vai me transformar. E eu quero ser curada. Você precisa ser, porque quem não quer ser... Ah, mas eu quero ser desse jeito, então você vai morrer assim. Triste, vai ficar mais velho ou mais velha e vai ser cada vez pior a sua vida. E seus filhos? Qual é o exemplo que você passa para ele? É difícil, né, a gente falar dessas coisas, até para mim, sabe? Para eu estar falando sobre isso. Aí às vezes a gente fala, poxa, mas eu vou falar sobre a mulher, mas eu preciso estar passando para você. Pregação, a gente tem a pregação do pastor Valdo, do bispo, né? Mas aí a gente fala, mas e para falar de mulher para mulher? Por isso que nós temos esse encontro entre nós. Por isso que esse programa foi, sabe, ele foi assim preparado para mim e para você. Para a gente poder aprender um pouquinho mais, para a gente saber um pouquinho mais aonde que nós estamos errando, quem somos nós, para nós nos conhecer. Nós precisamos nos conhecer cada dia mais. Eu quero falar para você também, eu quero com o decorrer do tempo, eu quero estar falando para você sobre temperamentos, sabe? Nós, cada um tem um temperamento. O marido tem um temperamento, a esposa tem um temperamento, os filhos têm um temperamento. Então, nós vamos aprender. E aquilo que não serve, aquilo que está nos fazendo mal, nós vamos excluir das nossas vidas. Ah, mas eu não consigo. Tudo que você consegue fazer todos os dias e mudando, você muda. Onde eu estava lendo sobre ficar fazendo caminhada, né? Nós nos caminhar para a nossa saúde. Aí eu falei, mas eu não gosto de caminhar. Aí o médico estava dizendo, se você começar a caminhar todos os dias, sem desistir, você vai ficar tão assim, viciado, que vai chegar uma hora que você vai falar, tá me fazendo falta. Tá me fazendo falta. A minha irmã, Sueli, ela é assim. Agora ela mora lá em São Paulo e ela não pode fazer caminhada na rua porque São Paulo tá pior do que Paraná, né? Então, ela não pode sair mesmo pra nada, nem pra pista pra andar. Ela tá andando dentro da casa dela. Ela tá fazendo caminhada, porque ela começou não fazendo caminhada, ela começou a passar mal, ela começou a sentir falta, o corpo dela precisava daquilo. Então, se você quiser mudar a sua vida, suas atitudes, você consegue. Nós conseguimos, é só no treinamento. Vamos treinar? Vamos mudar? Vamos ser uma mulher melhor? Vamos ser um ser humano melhor? Um ser humano, porque hoje a vida, hoje, nos dias de hoje, daqui para frente, depois de toda essa pandemia,
O mundo tem, todo mundo está mudando, né? Um está ajudando o outro. Nós precisamos mudar, porque daqui para frente nós vamos precisar um dos outros, sabe? Você precisa. Você tem, às vezes hoje você tem falta de dizer bom dia pro seu vizinho, porque tem gente que vive trancado dentro do apartamento porque não pode sair. Então, começa a mudar a sua vida. Começa a mudar suas atitudes. E mais uma novidade, né? Nós estaremos, deixa eu dizer que o horário já está passando. Nós vamos fazer o culto, né? Nós estaremos, eu e o pastor Valdo, ali no centro de Mandaguari. Ele já falou às 9 horas da manhã, na sede de Mandaguari, Avenida Amazonas, 2220. Eu espero você lá. Todos os domingos nós temos um encontro lá. Amém? Aplicativo. E o aplicativo, eu não podia esquecer do aplicativo, né? Nós temos que, eu quero que você, deixa eu pegar aqui o aplicativo. É tanta coisa que nós temos que falar, que aos poucos eu vou começar a treinar aí e eu não vou esquecer de nada. Você pode entrar na rede Motivasat, ouvir os nossos programas, né? Você pode ir no YouTube, certo? Tá lá no YouTube Motivasat. Já pensou? Eu falei esses dias assim, tô no YouTube. Meu Jesus, misericórdia. Cheio daquelas mulheres lindas, maravilhosas. Mas nós estamos lá para ensinar você, para que você possa aprender. Porque tem tantas mulheres lá, né? Ensina a fazer beleza, se arrumar, tudo. Então nós estamos lá no Motivasat. Começa você a adicionar ali, vai no YouTube, vai na rádio Rede Motiva Sat. Amém? Te espero lá. E deixa seu recadinho para mim. Eu quero seu recadinho, eu quero uma opinião, eu quero uma receita. Manda para nós. Que Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Um beijo para vocês.